Olá pessoal, eu vou estar gravando mais um tutorial aqui para vocês. A ideia agora é fazer essa peça aqui. Nós vamos fazer as furações, né? Um rebaixo para a cabeça. Tem aqui uns furos H7 também, são dois furos H7 de 8 milímetros. A gente vai fazer a furação, aí vai desbastar e acabar essa peça aqui. E depois vai criar o programa NC e a gente vai gerar uma folha de processo, certo? Eu já deixei as ferramentas criadas aqui, eu já criei uma broca de centro. Eu já que vai fazer todos os furações de centro das peças, aí dessa peça. Eu criei uma broca de 6,5, que é este furo aqui, vai ser de 6,5. Eu criei também uma broca de 7,8, que é o que a gente vai utilizar para fazer a furação H7, né? Fazer um furo menor para depois entrar com o alargador. Aí eu criei aqui uma ferramentinha de escariar, que eu já fiz um tutorial aí mostrando como que eu uso, né, a ferramenta para fazer os chanfros na peça, né? Tem pessoas aí que fazem diferente, eu só estou mostrando aqui como eu faço, né? Eu faço dessa forma. Aí cada um vai procurar a melhor maneira aí, o jeito que melhor se adapta ao software aí, né? Tô fazendo aqui, eu vou deixar aqui uma fresa de topo de 8 milímetros, que vai ser utilizada para fazer a cabeça, e o suporte de 25, que vai fazer o desbaste e também vai dar um acabamento nessa peça. Bom, então, para começar a furação, eu vou posicionar aqui ela em vista isométrica e vou começar a fazer a seleção dos furos. Bom, eu vou selecionar este furo aqui, vou apertar a tecla Shift do teclado aqui, vou selecionar mais este e este. Esta é uma forma de seleção. Eu poderia também ter feito o seguinte: ocultar a ferramenta aqui, selecionar tudo, tirar a seleção do que eu não quero, né? Poderia fazer dessa forma também. Então eu estou aqui com os meus 4 furos aqui selecionados. Eu vou vir aqui, ó, em conjunto de figura. Vou clicar com o botão direito nele e vou lá, ó, reconhecer furos no modelo. Aí ele vai perguntar se eu quero reconhecer furos multi-eixos, ou seja, se eu estiver trabalhando com um centro de usinagem, um quarto ou quinto eixo aí, posso ter um furo na lateral e utilizar, né, no mesmo plano que eu vou trabalhar. Se eu quero fazer furo, se eu quero selecionar os furos compostos, ou furos parciais. Esses furos parciais, furos compostos são os furos comuns, né? E furos parciais aqui é quando eu quero gerar um furo a partir de um raio. Se eu só tiver um raio numa peça, eu posso clicar naquela seleção ali e mandar criar um furo parcial, e aí ele vai gerar um diâmetro completo ali. Então fiz isso, vou aplicar. Bom, aí o que acontece aqui, ó, o Power Mill, essa aqui é a versão 2010, né? Eu não sei, porque eu não estou trabalhando ainda com a versão 2016, 2015. Mas ele, por exemplo, eu estou com um plano ativo aqui, ó, que é o meu plano de trabalho, e mesmo assim ele ainda gerou um segundo plano. Por quê? Se você analisar, agora eu vou ocultar aqui os blocos no modelo. Se você analisar, ó, tem 2 furos com a ponta do furo para cima e 2 furos para baixo. Ou seja, ele criou um plano novo, né, para posicionar o furo. O que eu faço aqui? Eu apago esse plano que foi criado, né, deixo habilitado o que eu decidi. E aí aqui em conjunto de figura vai ter 2 conjuntos. Um que está virado para baixo e um que está virado para cima. Eu quero que eles fiquem todos virados para cima. Então eu vou clicar nesse aqui, vou habilitar ele, que esse aqui são os que estão para baixo. Botão direito, vim aqui em editar, inverter furos selecionados. Bom, daí ele inverteu, agora está tudo na posição certinha, só que aí eu tenho planos diferentes aqui, eu tenho conjuntos separados, né? Eu vou segurar o CTRL do teclado aqui, aí eu vou arrastar o 2 para dentro do 1 aqui. Aí agora eu posso vir aqui e deletar este também. E aí eu fiquei aqui com os meus conjuntos de figuras certinho aqui. E já posso partir a furação daí. Talvez na versão 2016 eles já tenham corrigido isso, né? Ou tem alguma outra forma que eu não sei
como que é. Eu só sei fazer dessa forma aqui. Bom, agora eu vou criar o bloco aqui. Eu vou tirar essa expansão de 25 aqui, vou criar, mostrar o bloco, habilitar aqui e aceitar. Eu tô com o meu bloco aqui. A primeira etapa dessa peça vai ser a furação. Eu vou começar fazendo a primeira furação, né? Depois eu vou desbastar ela, fazer o acabamento, né? Então eu vou clicar com a vista, deixar ela na vista isométrica aqui, vou clicar aqui no estratégia de percurso, vou aqui em furação e tem uma abinha aqui escrita furação também, vou clicar em OK. Eu vou chamar esse percurso de furo de centro. Eu vou entrar com uma ferramenta de uma broca de centro, né? Que é para fazer a guia para as outras brocas que vão entrar depois. Bom, agora aqui em furação, aí a gente tem a primeira caixinha aqui que ele pergunta que tipo de ciclo que eu quero usar, né? Para furação de centro, a gente vai usar aqui, ó, picote simples. E aí ele pergunta se eu quero definir o furo pelo topo do furo, topo do componente, pelo bloco ou pelo modelo. Eu vou fazer aqui pelo topo do furo, para mostrar a diferença, né? Depois a gente vai editar e vai fazer da maneira correta. Aqui ele me pergunta o que é minha furação, né? Se é uma pré-furação, se é um furo central, né? Então, eu vou usar aqui, ó, definido pelo usuário. Eu gosto de usar essa opção. Eu poderia usar aqui, ó, furação central e mudar aqui o picote, né, a profundidade que eu quisesse, né? Mas eu já tenho por costume usar essa aqui definido pelo usuário. Então eu vou pôr aqui profundidade de 5 milímetros, que vai ser quanto eu quero que ela faça de furo de centro. Aí agora aqui, aí ele pergunta se eu quero usar a saída de ciclo. O que é essa saída de ciclo? Para quem conhece de programação manual, sabe que você, quando faz uma programação para um centro de usinagem, você utiliza ciclos de furação, né? Então, o que acontece? Quando eu deixo habilitado, ela vai gerar um ciclo de furação. Só que se eu não tiver com esse ciclo no meu pós-processador bem certinho, ou eu tiver várias máquinas, por exemplo, para utilizar o mesmo pós ali, e os ciclos delas são diferentes, isso aí pode gerar um conflito, né? Quando eu tiro aqui essa caixinha, o que ele vai fazer? Ele vai gerar a furação da mesma forma, porém ele vai gerar linha a linha. Ele vai gerar linha a linha, de cada incremento é uma linha, o programa fica maior, mas você pode rodar ele em quase todas as máquinas. Aí aqui tem uma caixinha de seleção, onde a gente pode selecionar os furos, né? Quando a gente for entrar na parte de furação. Agora aqui, como aqui é o furo de centro, a gente vai deixar selecionado aqui todos. Selecionar, fechar. Bom, aí eu vou calcular aqui. Ó, o que vai acontecer aqui, ó? Ela vai, imaginando que nossa peça ainda não sofreu nenhum desbaste, né? Então eu vou deixar o bloco mais opaco aqui, só para a gente entender. Ela não sofreu nenhum desbaste ainda. Quando eu mando ela vir aqui, ó, e utilizar o topo do furo, ela vai começar a minha furação aqui, ó. E o que isso vai gerar? Isso vai gerar uma trombada violenta, né? Porque a peça vai entrar aqui no bruto, vai descer a broca de centro para começar a furação aqui. E aqui ainda ela vai entrar em avanço rápido, né? Porque ela está se aproximando. Agora, para essa peça, a gente tem que usar a opção aqui, ó, que é definida pelo bloco, né? Eu vou definido pelo bloco e vou calcular. Vamos ver o que aconteceu, ó. Ela vai ter por referência para o furo o bloco. Então ela vai começar aqui, ó, acima do bloco e vai fazer um furinho de centro, né? Porque a gente ainda não removeu esse material aqui, ó. Então essa é a opção correta para esse tipo de peça e para a sequência que a gente decidiu fazer aqui, né? Se eu já tivesse feito o desbaste, já tivesse feito toda
usinagem da peça antes de fazer a furação também não teria problema. Agora, vamos lá. Então, agora que a gente fez o furo de centro, né? Tá aqui, ó, o furo de centro. A gente vai fazer os furos de 6,5. Então, para isso, a mesma coisa aqui. Vamos selecionar aqui esse seletor de estratégias e vamos aqui em furação. Agora, o nome desse percurso vai ser furos de 6,5. A minha ferramenta vai ser uma broca de 6,5, que eu já criei antes aqui, para a gente não perder muito tempo. Tem aqui agora a opção do tipo de ciclo. Bom, agora eu não vou mais usar o picote simples, porque eu vou fazer uma furação profunda, né? Então isso, se eu for simples, vai quebrar a broca, não é a forma correta de fazer. Vou selecionar aqui a opção de furação profunda, né? Aqui em folga, eu vou deixar assim mesmo, que é o quanto ela vai subir para fazer a lavagem, né, da ferramenta. Em picote eu vou pôr 2 milímetros. Esse picote é quanto ela vai remover de material por passada. Aí a profundidade, né? Bom, vamos ver quanto que tem de altura a minha peça. Eu sei que ela tem 60 milímetros de altura. Eu preciso passar os 60 milímetros mais 1/3 pelo menos da broca. Eu costumo usar 50% da broca. Então ela vai descer 60 mais 50, que seria 3,25. 50% do diâmetro da broca, que seria um valor de 3,25. Então eu posso vir aqui em definido pelo usuário e colocar aqui, ó, 63,25. Ou arredondar aqui para 64. Então ela vai descer uma profundidade de 64 milímetros. Eu também posso vir aqui e mudar a opção para diâmetro completo, né? Ela também vai fazer uma coisa bem parecida, mas ela vai descer apenas 1/3 da broca. Eu vou aqui em seleção, agora sim eu vou selecionar o diâmetro de 6,5. Bom, como eu selecionei lá o diâmetro de 6,5, ele já preencheu aqui automaticamente para mim um valor de 61,8, correto? Só que, como eu disse, eu gosto de usar a profundidade de 50% a mais da broca. Então eu posso vir aqui, indefinido pelo usuário, e mudar aqui para 64. Vou calcular. Ele criou aqui a minha furação, passando da peça. Agora eu vou fazer a furação com a broca de 7,8, que vai ser o pré-furo para depois entrar com o alargador, né? Isso é um furo H7, tolerância H7. Então eu vou clicar novamente lá em furação, ok. Vou dar aqui o nome para furo 8H7. Que eu já sei que eu vou entrar com a broca de 7,8. Furação vai continuar como profunda, vai continuar sendo definido pelo bloco e vai continuar sendo definido pelo usuário. 50% numa broca de 8 milímetros é 4, eu vou continuar também com a profundidade de 64. Então aqui a gente só vai repetir a operação anterior, né? E mudar aqui a seleção. Vou tirar agora aqui, ó, limpar a seleção e vou selecionar os furos de 8. Selecionar, fechar e calcular. Vou posicionar ela aqui na lateral e vou deixar ela em modelo de arame. Não vou deixar ela assim mesmo, só com as figuras ativas aqui, pra gente ver um detalhe. Vou dar aqui, ó, com a tecla Ctrl mais a letra T e ela vai habilitar a minha ferramenta, né? Então, se eu descer aqui, ó, definido para a profundidade, que é uma opção que tem lá na caixinha, ela vai vir até aqui, ó. Então ela vai formar um chanfro lá embaixo lá e a broca não vai passar. Diâmetro completo, ela vai passar exatamente a aresta da broca. Porém, isso aqui, se ela tiver com afiação diferente, que foi afiado no esmeril, e tiver com um ângulo diferente do padrão, né, numa broca nova, depois que ela perde o corte, a gente vai lá no esmeril, afia, e nem sempre o ângulo fica exatamente igual ao original. Então por isso que eu determino 50%.
para garantir que o meu furo realmente seja passante. Porque se eu descer um pouco menos e minha angulação de broca estiver diferente do original, descer 1/3, pode ser que ainda fique um chanfrinho ali, alguma coisa desse tipo. Bom, então a parte de furação foi essa aqui. A gente fez o furo de centro, o furo de 6,5 e o furo de 7,8.